Você conhece Paulo, né? Mas você também já conhece Judas. Você conhece a mula de Balaão. Não importa. Servir ao Senhor, não importa a posição. Não importa o cargo. Servir ao Senhor é um propósito, é um chamado desde que você nasceu. Antes de tudo é um chamado. Então, aonde for, da maneira que for, você vai servi-lo. Não importa como. E aí Abraão se vê diante de um Deus irado. O Deus da ira. Porque muitas dizem, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, sempre será. Mas ele também foi o consumidor e isso você não pode esquecer. E quando você vira intercessor e quando você vai interceder, você tem que conhecer esses dois deuses. Não vou falar esses dois deuses porque esses dois Deus é o momento de Deus. É o Deus irado, chateado, incomodado com o pecado, com uma cidade prostituta, uma cidade adúltera, uma cidade mentirosa, uma cidade horrorosa. Mas Abraão, ele tinha uma intimidade e ele tinha uma ousadia, porque ele conhecia os dois Deus. O Deus irado e o Deus de amor, o Deus da misericórdia. E quando ele fala que ele vai acabar com a cidade, a ousadia de Abraão e a tranquilidade, a fé e a serenidade de conhecer o Deus do amor, ele diz assim, mas você vai matar todo mundo? Você vai matar? Se você for a partir do verso 23, tem a história onde Abraão intercede por Sodoma. E diz assim, a partir do verso 23, e aproximou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E aí eles começam, Abraão vai intercedendo. Gênesis 18, a partir do verso 23. Se você que está procurando, é aí que eu acabei de ler. E ele começa, ele não está barganhando com Deus. Não, Deus, se você poupar a cidade, eu te dou isso. Não, Deus, se você poupar a cidade, eu prometo que eu não bebo mais. Se tu fizer isso, Senhor, eu prometo que eu não fumo mais. Se tu fizer isso, Deus, eu não olho nunca mais para homem nenhum. Deus, se tu fizer isso, eu prometo, olha, eu posso ter 200 namoradas, não durmo com mais nenhuma delas. Se tu fizer isso, não barganhe com Deus. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma figura de puxa-saco e bajulador. Lógico que você vai encontrar um monte de pecadores, de homens errados, mas aqueles que chegavam a interceder com Deus, você vai encontrar uma Esther, como você vai encontrar uma Raabe, que era prostituta, mas você vai encontrar uma posição, uma postura. Você não vai encontrar ninguém barganhando e puxando o saco. E aí quando eu fui entrando nisso e tendo essa compreensão de que tipo de gente Deus gosta, eu fui lá e falei, mas por que Deus não apresenta nenhum bajulador? Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. E essa revelação veio ao meu coração e ao meu entendimento através do meu cachorrinho. Eu estou com o meu cachorrinho, o Big, ele fez uma cirurgia. E ele está com roupa cirúrgica e colar, para não lamber as feridas. Porque quanto mais você lambe as feridas,
mais você leva para elas infecção, sujeira. Quanto mais você lambe as feridas, mais você leva possibilidade de necrose, de coisa que não vai dar bem, que vai dar ruim. E aí você entende por que Deus não gosta de puxar saco nem bajulador. Porque quanto mais você lambe, não. Porque na hora em que a sua ferida sarar, você vai reconhecer o remédio, você vai reconhecer quem te cuidou, você vai reconhecer o médico. Porque você vai sempre decretar e declarar exatamente isso. A palavra na vida das pessoas, a palavra na vida das cidades, a palavra na vida da comunidade. E é isso que um intercessor faz, e é isso que a intercessão gera. Quando eu intercedo, eu não mereço favor algum por ser intercessor. Mas quis Deus, entendeu Deus, lhe fazer participante da obra dele. E como isso acontece? Quando eu intercedo. Abraão, você é meu amigo, mas você não tem poder, eu sou o soberano. Mas eu, o Deus de amor, eu, o Deus todo-poderoso, lhe permito, Abraão, fazer parte da minha obra. Você intercede e eu livro a família de Jó. Daí você entenda que a sua intercessão, muitas vezes, por muitas pessoas, ou você vai ter que pegar a pessoa na mão e mostrar para ela o caminho, e algumas vão zombar e vão ficar para trás, mas não é isso que pode desmotivar você a desistir de interceder. Perdão, eu estou lendo Amós 1. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não tirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregar a Edom. Ele está dizendo o que ele vai fazer. Quando é que por que Deus fala para esse povo, olha, eu vou levar em cativeiro, eu vou pegar a 3ª geração, a 4ª geração, por que Deus faz isso? Aí vamos sim lá em Amós 3, que daí você vai entender. Ouviu essa palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as gerações da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura, andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho do seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço da terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, sem que ele avise, comunique, revele aos seus profetas. Para quê? Por quê? Para dar a oportunidade a mim e a você de fazermos parte da sua obra. Interceder pelaquilo que Deus diz que vai fazer. Então a gente faz Deus mudar de ideia? Não. Deus faz a gente mudar o olhar.
Deus faz com que a gente se posicione. A Bíblia fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Primeiro, se você vai orar pelo seu inimigo, a primeira coisa que vai acontecer é você liberar perdão. Queridos, a maior prova de amor que você pode dar a uma pessoa é orar por ela, é interceder por ela. É interceder por ela. Sabe aquela pessoa que você já não aguenta mais? Comece a orar por ela. Vai mudar tudo. Ah, ela vai mudar, pastora? Provavelmente não, mas você vai. Porque a partir do momento em que você coloca o joelho no chão, a boca no pó, para orar em favor de uma pessoa que te humilha, que te perturba, que te incomoda, que te entristece, que você já nem gosta tanto assim, os ferrolhos no mundo espiritual já se quebraram. E aí as coisas começam a mudar. O intercessor tem algo dentro dele diferente. Ele sente aquele desejo, ele sente aquela vontade incalculável de estar ali. Apocalipse 5. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cara, a tua oração sobe antes que você. Quando você chegar, ela vai estar. A minha Bíblia fala de salvas de ouro. Tem outras traduções que falam de taças de cristal. Ali dentro está depositado a oração dos santos. Em outras versões, a oração dos justos. As tuas intercessões, as minhas intercessões, elas vão estar depositadas lá. E como com Deus é tudo na ordem e na decência, com toda certeza, cada uma dessas taças, cada uma dessas salvas deve ter assim escrito: intercessões feitas pela Janete, intercessões feitas pela Juju, intercessões feitas pela Diva, intercessões feitas pelo Adão, intercessões feitas pela Sônia, intercessões feitas pela Maria, intercessões feitas pela Edith, intercessões feitas pelo Amir. Elas estão lá, as nossas intercessões, o nosso clamor, a nossa ousadia de ir à presença do Senhor e nos colocar entre o Senhor e as questões, o Senhor e os divórcios, o Senhor e as enfermidades, os senhores e a própria ira do Senhor, chamando, intercedendo junto a Ele, buscando encontrar o Deus de amor, o Deus da misericórdia, para que Ele mude a história das pessoas. Você veio parar aqui neste lugar pelas intercessões feitas por essa comunidade. Porque quando nós ungimos do Colorado até o rodeador lá em cima, até a 24 lá, que nós subimos rua por rua e ungimos cada rua, e nós clamávamos a Deus que as pessoas, nós intercedíamos: Senhor, não conheço esses moradores, não conheço esses caseiros, suas famílias, não conheço os moradores dessas chácaras, mas eu reivindico a vida deles para Ti. Eu quero essas pessoas na igreja do Senhor clamando. Nós somos respostas de algum intercessor, de alguém que intercedeu por nós. Nós precisamos entender que nós somos
intercessores por natureza. Primeiro, Deus te chama. Segundo, Ele sempre vai se revelar. Ele vai sempre revelar o que Ele quer para você ter direção. E você sempre será capacitado pelo Espírito do Senhor. Basta tão somente que você conheça o Deus da justiça, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, para que você possa verdadeiramente ser usado por Ele.